Evangelho, sábado da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória de São Francisco Xavier, sacerdote. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo do Advento, hoje memória de São Francisco Xavier, sacerdote, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 9º capítulo do Evangelho de São Mateus. E nesse Evangelho de hoje, nós encontramos um grande presente do Senhor. Veja, estamos, Padre Fábio repete, dentro da novena da Imaculada. E hoje, primeiro sábado do mês de dezembro, temos a memória do Imaculado Coração de Maria. Também, no dia de hoje, temos a memória de São Francisco Xavier, o grande missionário do Senhor, cofundador da Companhia de Jesus e que em tudo sempre se lançou amparado pelo coração puro e imaculado da Beatíssima Virgem Maria. Mas não para por aí. Também hoje a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho do Rogate, a súplica do Senhor que convoca todo o povo a interceder pedindo operários para a sua messe. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nesse caminho de preparação para o Natal do Senhor, nesse tempo do Advento, o Senhor nos traz a súplica por vocações na atitude de vigilância, o coração vigilante da igreja, como falamos esses dias, né? No cuidado pelas vocações, é chamado pelo Senhor agora a interceder e a suplicar pelas vocações, exatamente sob o patrocínio do Imaculado Coração de Maria e acompanhado pela memória do grande missionário da Igreja, São Francisco Xavier, que é chamado de o São Paulo do Oriente. Que dia bendito e especial para suplicarmos ao Senhor vocações e vocações missionárias no seio da Igreja. Pedimos que o Senhor possa acender no coração daqueles que já foram chamados um forte e intenso ardor pelas missões. E, ao mesmo tempo, para que o Senhor suscite no seio da Igreja corações missionários. Homens que, como São Francisco Xavier, se deixem alcançar pelo anúncio do Evangelho de que vale ao homem conquistar o mundo e perder a sua alma. Com essa palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Inácio de Loyola, amigo de São Francisco Xavier, na Universidade de Paris, levou o seu amigo a abraçar o Evangelho. Essa foi a palavra que se tornou o divisor de águas no coração de São Francisco Xavier, um grande e ilustre professor,
que recebeu tanto de sua família e tudo aplicou numa entrega pessoal por se tornar um grande homem. E foi ao lado de Santo Inácio de Loyola que a grandeza da santidade passou a ser o grande desejo do seu coração. Ali houve essa passagem que era importante, esperava por acontecer. Por quantos anos o Senhor esperou esse momento chegar? E com a presença de Santo Inácio de Loyola se deu esse tempo na vida de São Francisco Xavier. E ele compreendeu, a partir dessa santa amizade, o chamado que o Senhor lhe fazia a empenhar a sua vida para conquistar o céu e para levar centenas e milhares de homens e mulheres pelo mundo afora a também desejarem o céu e trilharem o caminho para o céu. Oh, meu irmão e minha irmã, eis aqui o testemunho de uma santa vocação. Olhamos aquilo que o Senhor hoje nos pede no Evangelho e vemos que essa súplica do Senhor, nas gerações precedentes, foi atendida. Ao longo dos séculos, o povo cristão suplicou ao Senhor e permanece suplicando: dai-nos, Senhor, santos sacerdotes, santas vocações. Enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja, e o Senhor tem enviado incessantemente. Como é importante vermos no testemunho da amizade entre Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier aquilo que outro dia falávamos a respeito do zelo pelas vocações. Como o Senhor conta conosco como efetivos mediadores nesse processo do conhecimento da vocação, da descoberta do chamado que o Senhor nos faz, a consagração total do nosso coração, da nossa vida. E hoje, queridos irmãos e irmãs, ouvimos ainda o Senhor entregar a autoridade sobre os apóstolos para anunciar a boa nova, curar os enfermos e expulsar o demônio. Para colocar em ruína as forças infernais. Eis que os apóstolos foram investidos da força e da autoridade de Cristo. Agem pelo nome do Senhor, agem no nome do Senhor. As forças infernais vão ter que se ver com Cristo Jesus, porque Ele é Senhor e soberano sobre todas as coisas. Eles partem em missão aos confins da terra, em comunhão com a palavra do Senhor, com a vontade do Senhor, para cumpri-la e não para realizar uma outra que não seja a vontade do Senhor. Por isso enfrentam torturas, desafios, provações, privações, mas em tudo permanecem firmes. Por quê? Porque partiram em nome de Cristo e estão em nome de Cristo. Enfrentarão os sinais da morte presente no mundo com a cruz do Senhor. Serão conduzidos para darem respostas e terem as palavras juntas pela potência do Espírito Santo. E quantos foram os desafios? Imagina, partiram de Portugal num navio em direção à Índia. São Francisco Xavier e outros companheiros para o início da evangelização naquela região. São Francisco Xavier foi incluído no grupo porque um dos missionários naquele momento adoeceu severamente e ele se ofereceu como voluntário, e assim começa a sua grande história na Índia, mas entre o colocar-se como voluntário no lugar daquele que adoeceu e colocar os pés sobre a terra indiana, onde foi começar a sua longa trajetória de missão nas Índias, durou um ano de viagem. Vocês têm noção disso? Um ano navegando para chegar lá. Numa viagem perigosíssima, com tantos altos e baixos e momentos difíceis de tormenta. Obviamente, por vezes, o navio precisou parar, precisou reabastecer, precisou permanecer um tempo, até que as condições meteorológicas melhorassem, ou então até que a condição de saúde melhorasse dos que estavam no barco, para novamente tomar a viagem
retomar a viagem, seguir caminho. Quantos desafios não foram enfrentados pelo coração desses missionários que estavam determinados a ir para lá por obediência à voz do Senhor. A grande motivação do coração desses homens era amar com o mesmo amor com que eram amados por Cristo. O mesmo amor que recebiam do Senhor, tinham urgência em transmitir. Os seus corações eram abrasados por um amor intenso, por fazer Cristo amado por muitos. Esses dias celebrávamos São Charles de Foucault e víamos essas palavras que ecoaram no coração de São Charles de Foucault. Quando conheci o amor de Deus por mim, não pude fazer a menos de viver por Ele. Viver por Ele. E eis que eles partiram por Cristo e por todos, para que conhecessem Cristo e, conhecendo, pudessem aprender a amá-lo. Não estavam dispostos apenas a falar do nome de Jesus e levar o anúncio do nome de Jesus, mas de ensinar os homens a amar Cristo de todo o coração, como Ele merece ser amado, a colocar a inteira vida num ato concreto de amor. E como o fizeram? Amando aqueles que encontravam. São inúmeros os testemunhos dos jesuítas ao longo da vida da Companhia de Jesus, desde a Colômbia até os confins da Índia, do Japão, da China, os confins da Coreia e em tantos outros lugares pelo mundo afora. Eles eram aqueles que estavam juntos, que o digam, as nossas terras brasileiras e do Paraguai. Aqueles que escolheram viver junto para ensinar a amar, vivendo o amor por aqueles a quem ensinavam. Eis aqui, meus irmãos, a escolha do coração de Jesus. Ser, pelo seu próximo, um coração inflamado de amor. Escolher amar e permanecer amando, mesmo quando o outro não escolhe amar, a escolha de permanecer amando permanece. Porque escolhendo em Cristo, por Cristo e com Cristo, ali está tudo de sua vida. Não tem outra coisa a oferecer a não ser o meu coração. Esse coração que eu entreguei nas mãos do Senhor e que Ele está me ensinando o caminho da vida. Eu me coloco ao seu lado para entregar gratuitamente aquilo que dele recebi. E com que docilidade os jesuítas faziam isso, confiando-se à Imaculada Virgem Maria, aquela que é toda pura e santa, a bendita Mãe de Deus, que nos toma com tanto carinho nos braços, a Imaculada Virgem Maria, e nos ensina a amar seu Filho, como ele merece ser amado, como é digno de ser amado por nós, e cuidando com atenção de cada um de nós e de maneira muito específica, porque somos únicos. A Virgem Maria nos orienta e nos conduz a deixarmos tudo aquilo que não convém para permanecermos com um coração abrasado de amor pelo Senhor, como é o seu imaculado coração. Quem melhor do que ela para nos ensinar a amar Jesus de todo o coração? Quem melhor do que ela? E São Francisco Xavier soube confiar-se, esse filho da terra espanhola, soube confiar-se à Mãe de Deus, soube ser educado e modelado por ela e soube cumprir o mandato do Senhor de ir pelo mundo e anunciar o Evangelho, levando os homens e mulheres a confiarem também a estrada e o caminho das próprias vidas, do próprio batismo,
ao Imaculado Coração de Maria, de modo que pudessem ser filhos de Deus na plenitude do termo, não apenas por consciência, mas na experiência de vida. Como assim, Padre Fábio? É porque eu pego as palavras dele quando escreve a Santo Inácio. É muito interessante porque São Francisco Xavier escreve assim: percorremos as aldeias de neófitos que receberam os sacramentos cristãos há poucos anos. Esta região não é cultivada pelos portugueses, já que é muito estéril e pobre. E os cristãos indígenas que aqui estão, por falta de sacerdotes, nada sabem a não ser que são cristãos. Não há ninguém que celebre para eles as sagradas funções, ninguém que lhes ensine o símbolo da fé, o Pai Nosso, a Ave Maria e os mandamentos da lei de Deus. Desde que aqui cheguei, não parei um instante de cuidar deles, visitando com frequência as aldeias, lavando na água sagrada os meninos que ainda não foram batizados, batizando-os. Assim, purifiquei grandíssimo número de crianças que, como se diz, não sabem absolutamente distinguir entre a direita e a esquerda. Estas crianças não me permitiram recitar o ofício divino, nem comer, nem dormir, enquanto não lhes ensinasse alguma oração. Não me deixavam. Foi assim que comecei a perceber que delas é o reino dos céus. Oh, meu irmão, minha irmã, que coisa linda que nos está escrevendo. Esse é São Francisco Xavier escrevendo a Santo Inácio, fazendo aquela correspondência. Já vimos em várias celebrações dos nossos irmãos jesuítas que nas missões eles enviavam sempre regulares correspondências ao preposto, ou seja, ao superior geral, apresentando como está seguindo o trabalho das missões. E com muita evidência nós vemos sempre nos escritos dos padres jesuítas o foco sobre o cuidado amoroso pelo próximo. É impressionante. Se a gente vai pegar as cartas de São Pedro Claver, a gente vai encontrar isso. Se a gente pega as cartas de São Roque Gonzales, a gente vai encontrar isso. Aqui São Francisco Xavier está escrevendo que as crianças não lhe deixavam em paz sem que ele primeiro ensinasse para elas uma oração. Mas esse fenômeno, eu lhe asseguro, não foi um fenômeno exclusivo naquele tempo, naquele momento, daquelas crianças, naquele povo e naquela cultura da Índia do 1500. Todo aquele que com amor cuida com carinho dos mais necessitados, cria com ele um vínculo de tal forma estreito e forte que inspira no coração daquele que passa a amar o desejo de viver e de amar da mesma forma. E vendo aqueles pequeninos o amor que este homem trazia por Cristo Jesus e por tudo aquilo que era sagrado e importante em sua vida, não descansavam enquanto ele não os ensinasse a importância de tudo aquilo. Eram tão amados no cuidado que São Francisco Xavier tinha por eles, que sentiam o desejo de amar com o mesmo amor tudo aquilo que era amado por São Francisco Xavier. Por isso não permitiam que ele pudesse seguir o dia sem ensiná-los como rezar, como falar com esse Deus que é amor, que trouxe ele de tão longe a estar ali com eles. Isso é evangelizar. Não é bater metas de pastoral. Evangelização é fazer-se um com o outro, presente na vida do outro, conforme o Senhor nos mandou, conforme o mandato do Senhor, e vivendo junto.
e amando junto. Ver o Senhor despertar no coração do outro o desejo de amar com a mesma intensidade. Não foi sem razão que os discípulos se voltam para Jesus e dizem: Senhor, ensina-nos a rezar. Foi vendo a forma como Jesus rezava e o coração deles desejou mais ainda rezar e estar íntimo de Deus como Jesus estava. Continua São Francisco Xavier escrevendo: à vista disto, como não podia, sem culpa, recusar pedido tão santo da parte dos pequeninos, começando pelo testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o sinal da cruz, ensinava-lhes então o símbolo dos apóstolos, o Pai Nosso e a Ave Maria. Observei que são muito inteligentes. Se houvesse quem os instruísse nos preceitos cristãos, não duvido que seriam excelentes cristãos. Na verdade, muitos deles, impressionados por esta ideia, entregavam-se à meditação das realidades divinas. Talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria neles. Abandonando as cobiças e interesses humanos, se fizeram atentos a um aceno ou à vontade de Deus com muita rapidez. De certo, diriam de coração: aqui estou, Senhor, que devo fazer? Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para os confins do mundo eu irei. Com que alegria, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos hoje a possibilidade de rezar pelas vocações missionárias no mundo, olhando o testemunho e recordando o testemunho desses grandes missionários, como São Francisco Xavier, Santo Inácio de Loyola e tantos outros santos da família da Companhia de Jesus que nos ensinaram que o anúncio do Evangelho se dá na vida que se divide junto, no colocar-se inteiro ao lado daquele que se ama, para anunciar Cristo e ensiná-lo a amar como Cristo ama. De que modo? Amando. Que pela intercessão da Imaculada Virgem Maria também nós nos coloquemos assim, vivendo dessa forma a evangelização e ao mesmo tempo que o nosso coração incessantemente clame ao Senhor por santas vocações, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Xavier e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.